Fala pessoal, tudo bem? Vamos juntos? Eu e você para mais um vídeo aqui do canal Fisicando Fácil. Você que está chegando agora aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Guilherme Polo. Eu gravo vídeo aulas aqui no YouTube a parte de Física e Mecânica dos Fluidos. E você que já me acompanha aqui já faz algum tempo, muito obrigado pela parceria de sempre, por estar sempre assistindo aqui o nosso canal Fisicando Fácil, beleza? Galera, o que está acontecendo hoje, como você já viu na miniatura do vídeo, né? Estamos gravando a equação de Bernoulli, tá? Com a presença de máquinas, legal? Então, pessoal, esse vídeo faz parte de uma das playlists que eu tenho aqui, que é a MacFlu, tá legal? Lembrando que essa playlist, para você que está chegando agora, sintonizando aqui no canal Fisicando Fácil, é uma playlist que tem resolução de exercícios e vídeos com aulas teóricas também, beleza? Para que você tenha um aproveitamento bom aí nos seus estudos e você consiga aprender cada vez mais sobre mecânica dos fluidos. Fechou? Bom, galera, é o seguinte, vamos para a aula então? Antes de a gente começar a querer falar sobre a equação de Bernoulli, que eu também já gravei aqui sem a presença de máquina, tá? Aliás, eu vou deixar o card aqui para você clicar, caso se você quiser dar uma conferida lá, né? Acho interessante também para você ter uma boa base para que a gente vai falar aqui, tá? Mas antes de a gente falar sobre a equação em si, eu queria começar falando das partes das máquinas. Porque é uma forma de a gente fazer uma introdução e depois conectar junto já com o próprio tema específico que é sobre a equação de Bernoulli, tá? Então, galera, quando a gente fala de máquinas, né, a gente está falando basicamente de dois tipos de máquinas que estão presentes, que é as bombas e as turbinas, né? Lembrando que quais são as grandes finalidades das duas, né? A bomba, no caso, pessoal, ela fornece energia ao fluido. Já a turbina, ela retira a energia de um fluido, tá legal? Lembrando que você precisa sempre ter em mente o quê? Que na parte da física e na ciência, nenhuma energia ela pode ser criada ou destruída, tá legal? E sim, ela sempre pode ser transformada, beleza? Então, como aqui envolve questão de fornecimento e retirada de energia, é importante você ter esse conceito que eu acabei de falar agora, tá? Dito isso, a gente tem essas aplicações. É importante sempre quando a gente vai estudar, independente do que a gente for estudar, galera, é sempre bom a gente saber aonde que a gente vai aplicar isso, tanto na prática, como também ter um conceito sobre dessas aplicações que vão ser feitas, né, sobre esse tema. Então, aqui no caso da equação de Bernoulli, a gente vai usar instalações de recalque, que é tema e conteúdo. Já vou deixar aqui para você te adiantar que vai ter aulas aqui no canal Fisicando Fácil sobre instalação de recalque, tá legal? Nesse momento, por enquanto, não tem aqui no canal Fisicando Fácil, tá? Determinação de potências de máquinas hidráulicas, sim, a gente consegue determinar as potências das bombas e das turbinas. E aí a gente depois vai juntar o quê? Conectar nessa instalação de recalque, a gente vai usar máquinas e turbinas, a gente vai ver nos exercícios isso, que vai ter aqui também no canal Fisicando Fácil, e aí a gente consegue, dentro de uma instalação de recalque, aprender sobre instalação de recalque e também, dentro dela, a gente conseguir calcular e determinar a potência dessas máquinas hidráulicas, tá? No caso, as bombas e as turbinas, beleza? Aqui, pessoal, eu coloquei a equação de Bernoulli sem máquina, né? Como eu já até adiantei o card lá do vídeo para você, mas eu só marquei aqui só para a gente relembrar e fazer uma pequena introdução. Eu não vou passar muito por detalhes sobre o tema em si, porque o foco aqui não é esse, tá? Eu só vou dar uma resumida sobre essa parte aqui sem máquina. Bom, pessoal, a equação de Bernoulli em si, ela basicamente é o estudo do escoamento de um fluido num tubo, por exemplo, uma tubulação. Só que lá, sem a presença de máquinas, além desse detalhe, tanto para sem ou com máquina, a gente considera algumas hipóteses simplificadoras, tá? Que eu já falei também anteriormente em outros vídeos, né? Então não vou passar aqui muito por detalhes, né? Mas às vezes a pessoa ela pode pensar, né, e ter esse gatilho de quê? De que só porque a gente às vezes simplifica essas hipóteses, por exemplo, que não é um fluido, tem que ser um fluido incompressível nesse caso, que você não pode considerar perda de carga, né? Então não pode ser um fluido viscoso, tem que ser um fluido não viscoso.
Então, essas simplificações, às vezes a pessoa dá ao entender que foge muito, às vezes, do que vai ser feito lá na prática, no laboratório, dentro de uma empresa, dentro dentro do mundo real, vamos dizer assim, né? Na parte prática, vai fugir muito do resultado, né? Realmente vai, tá, pessoal? Não vai ser realmente o que a gente vai fazer aqui com essas hipóteses simplificadoras, não vai demonstrar 100% como é na prática, tá? Mas a gente tem principal ideia aqui é entender um conceito mais importante sobre isso, tá? E aí a equação de Bernoulli, outra coisa que eu queria passar para vocês, galera, é o seguinte, é que a equação de Bernoulli, ela é tão importante porque ela é o balanço de energias, certo? É uma somatória de energias que tem, e dentro dessas somatórias de energia, desses tipos de energias que tem, nesse balanceamento, tem muito conteúdo de mecânica dos fluidos e de física aí, né? Então é um assunto que é de extrema importância e complexo e completo para que você tenha um entendimento. Então é muito importante você ter essa base antes, uma base bem consolidada, antes de você chegar na equação de Bernoulli. É como se a equação de Bernoulli resumisse vários tipos de conceitos, eu quero dizer, entendeu? Então você precisa ter isso na sua mente e lembrar sempre disso, tá? Beleza? Para que você tenha um sucesso muito bom na parte dessas equações de Bernoulli, tá? Agora, pessoal, voltando realmente agora ao foco dessa aula mesmo, que é a equação de Bernoulli com a máquina, genericamente falando, a gente considera o quê? Que quando a gente viu lá na equação sem máquina, a quantidade de energia, a somatória de quantidade de energia total que entra numa tubulação aqui, por exemplo, no caso, é igual à somatória de energia que vai sair. Beleza? Com a máquina já não é muito, não é assim que funciona. Por quê? Porque entre esses dois pontos existe uma máquina, né? E aí a gente genericamente coloca uma fórmula que é o H1 mais o HM é igual ao H2, aonde o HM sempre vai ser o H da máquina, tá? E por que é genérico também? Porque aqui são bombas e turbinas, então é diferente, por isso que a gente considera o M que é de máquinas, tá? No caso, pessoal, a nomenclatura das bombas é HB, que a gente chama, e no caso das turbinas é o HT, beleza? E com uma nomenclatura mais ainda técnica também, a gente chama de carga ou altura manométrica da bomba ou da turbina. Tá? Eu, particularmente, normalmente falo carga manométrica da bomba e da turbina, tá? Mas os dois aqui, carga ou altura, está correto, tá? Uma coisa que você pode se atentar, eu quero frisar bastante aqui, é o que? Perceba que essas duas equações aqui, né, elas são baseadas nessa parte genérica, onde a gente substituiu o HM por HB e por HT. Aqui o H1 é igual e o H2 também está igual. O que diferencia? Vamos ver se você está atento, galera. O que diferencia? Aqui está com um sinal positivo e aqui está com um sinal negativo, que não é o que está aqui na fórmula. E aí eu quero que você preste muita atenção e entenda isso que eu vou falar. Por quê? Porque isso, pessoal, o que acontece? Como eu falei anteriormente, a bomba, ela fornece energia ao fluido. Então você concorda comigo, pessoal, que aqui o H1, no caso das bombas, né, ó, no caso das bombas, o H1 ele vai ser menor que o H2? Por que ele vai ser menor que o H2? Porque aqui ele estava com uma energia. Se a bomba vai fornecer energia ao fluido, é como se, então, se ele vai fornecer energia, passando daqui, a energia dele vai aumentar. Então vai ser o quê? O H2 vai ter que ser maior que o H1. Né? Porque se ele ganhou energia, né? Se a bomba forneceu energia para ele, chegar aqui no ponto 2, o H2 vai ter que ser maior que o H1. Beleza? Então a gente pode falar que o H1 é maior que o H2. Ou o H2 é maior que o H1. Tá legal? Feito isso,
Com essa hipótese, a gente está dizendo que se a gente fosse isolar olhando por essa fórmula, se a gente fosse olhar, ela está coerente, está verdadeiro. Por quê? Porque se eu tenho um fornecimento de energia, se eu tenho uma quantidade de H1 mais alguma coisa, a somatória dele tem que ser igual ao que está maior, certo? Já no caso da turbina, pessoal, o que acontece? Vamos ver. Bom, se a turbina ela retira energia do fluido, lembra que eu falei? Retira energia do fluido. Você concorda que vai ser o inverso da bomba? Então, no caso da bomba, o H1 vai ser maior do que o H2. Tá legal? Então aqui, ó, o H1 ele vai ser maior que o H2. O que é o inverso da bomba que eu escrevi aqui, ó. Por quê? Porque o H1 ele vai estar com uma certa energia, vai passar por essa turbina, vai retirar a energia do fluido. Logicamente, o H2 tem que ser menor, certo? Mas como eu tenho uma igualdade aqui, o que acontece? Por isso que eu coloco o menos HT. Por quê? Porque se eu colocasse mais aqui, não daria certo. Porque eu vou estar falando que o H1 mais o HT é igual ao H2, o que não é. Porque se eu tenho uma energia tal no H1, se eu colocar mais a turbina, tá errado. Porque não vai ser igual ao H2. Então, por isso que eu coloco menos. Ou seja, o que está dizendo aqui? Bom, eu tenho uma energia 1 no ponto 1, eu vou menos aqui a carga manométrica da turbina, vai dar o H2. Sim, está correto. Então, genericamente, a gente coloca nessa fórmula e depois faz a manipulação para a bomba e para a turbina. Tá legal? Então, grave muito bem ou entenda bem o conceito para que você não erre quando é bomba e quando é turbina. Então, o que muda? Só muda o sinal, né? Porque na bomba você fornece, então você tem que pegar o que você já tem e somar com a da bomba para dar o H2. E o H1 na turbina, se eu retiro energia, eu tenho que pegar a energia que eu já tenho, menos o que eu vou retirar desse fluido, tem que ser igual ao que vai estar lá no ponto 2. Beleza? Então, bombas e turbinas, essa parte com isso está totalmente ligada. Bom, pessoal, eu vou apagar a lousa aqui, né? Primeiro eu vou deixar você tirar o print da lousa e depois eu vou voltar com uma segunda lousa falando sobre potência potência do fluido e rendimento também, tá legal? Então, podem tirar o print. Beleza, pessoal, isso aí. Tá, então eu vou apagar a lousa aqui e já volto depois com a próxima parte. Bom, pessoal, voltando agora então aqui para o segundo quadro da nossa aula de hoje, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a potência do fluido, que é chamado pelo nosso N, tá legal? E depois, posteriormente, a gente vai falar um pouco sobre o rendimento no caso da bomba, tá? E depois eu vou apagar aqui a lousa e vou fazer também uma nova lousa com o rendimento da turbina, beleza? Bom, pessoal, vamos falar sobre a potência do fluido, tá? Que no caso é o nosso N. Então, por definição, a gente tem que o N que no caso é a potência, que é o trabalho por unidade de tempo, né? E aí nós vamos considerar aqui que todo o trabalho é a realização da energia mecânica dividido pela unidade de peso, beleza? Aonde, se multiplicarmos o peso, unidade de peso, por tempo, podemos cancelar aqui o peso e ficar unidade de energia mecânica sobre o tempo, que é a definição aqui da potência do fluido, que é o nosso N. Cancelando esses dois aqui, fica a energia sobre tempo. Então, entendemos que, né, energia mecânica sobre o peso, isso já foi falado anteriormente, que é, no caso, nossa carga, que foi passado lá na primeira aula. Então, o HB, no caso, as unidades por unidade de peso. Então, essa nomenclatura aqui, ó, seria a carga.
Agora, o peso por unidade de tempo, se você lembrar lá na parte da equação de continuidade, que tem os tipos de vazão, né? Que é vazão em massa, vazão em volume, vazão em peso. Então, toda passagem de unidade de peso por tempo é vazão em peso, que é representado pela letra QG, tá legal? E aí, se a gente abrir mais ainda essa fórmula, né, a gente pode chegar na resposta de que o QG ele é o peso específico vezes a vazão em volume, tá legal? Então, pegando essa parte agora e substituindo aqui, colocamos então o peso específico vezes a vazão, lembrando que essa vazão aqui, que é só o que é vazão em volume. Quando não tem nada aqui é vazão em volume, quando tem o M é vazão em massa, e quando tem o Q com G é vazão em peso, beleza? Então aqui no caso é a vazão em volume, tá? E aqui copiamos a carga. Tá legal? Lembrando que a carga é o nosso H lá que a gente calcula, né? O H da perda da questão da questão da carga manométrica, né? Então, temos aqui então o H, e eu só reescrevi aqui num outro formato, mas é a mesma coisa, né? Tudo multiplicando. Então vai ficar o peso específico vezes a vazão em volume vezes o H. Então, a potência do fluido é esse caso aqui. Isso é a fórmula genérica, vamos dizer assim, tá, galera? Qual que é a fórmula específica para a bomba e para a turbina? O que vai mudar? Só aqui, ó, o HB e o HT. Lembrando que para a bomba é HB e aqui na turbina é o HT, que foi falado na primeira fase aqui da nossa aula, tá legal? Bom, pessoal, a questão do rendimento, né? Agora, como a gente já tem a questão das potências, a gente consegue definir rendimento da bomba. Como que é, então, essa questão do cálculo de rendimento de bomba, né? Então, aqui a gente tem aqui uma tubulação, onde tem uma seção 1, uma seção 2, o que é o caso da equação de Bernoulli, onde tem uma presença de máquina entre esses dois pontos, né? Lembrando que no caso da bomba, a fórmula é o H1 mais o HB é igual ao H2, tá? Então, o que acontece, pessoal? Aqui eu tenho dentro de uma bomba, eu preciso ter um eixo, né, da bomba aqui, né? Um motor acoplado ao eixo da bomba. E nessa parte aqui do eixo, né, eu tenho uma potência da bomba, tá legal? Só que, pessoal, o que acontece, né? Aqui, por coincidência, a bomba tá no mesmo eixo do motor, né? Tá aqui no mesmo eixo. Só que não necessariamente, às vezes pode ser assim, tá? Pode ter uma diferença. E isso vai levar o quê? Vai levar uma coisa que a gente chama de perdas, tá? Então aqui no caso, pode ocorrer alguma perda. Só que nesse momento e nessa questão de estudo nosso, nessa parte a gente não vai levar em consideração as perdas, tá legal? Beleza? Agora, o que acontece? Depois que ele passa pela bomba, nós temos a potência do fluido, que é o nosso N que a gente calculou aqui, certo? Que é representado por essa fórmula aqui no caso da bomba. Então, esse N é a potência do fluido após a bomba, tá legal? Então, como não vai haver também questão de perdas, o que acontece? O rendimento a gente pode calcular por essa letra aqui, um N, né, um N meio desse formato, é igual à potência do fluido após a bomba dividido pelo NB, né? E aí você tem que ter em mente o que, pessoal? Como é o rendimento, isso aqui tem que dar menor que 1, né? Então, isso já dá a premissa pra gente que se tem que dar menor que 1, você concorda comigo que esse cara, o N, tem que ser menor que o NB. Ou o NB tem que ser maior que o N. Tá legal? Então a gente pode considerar que o N ele vai ser menor que o NB. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que a potência da bomba vai ser maior do que a potência do fluido após a bomba.
Tá legal? Então, é representado dessa maneira. Ah, Guilherme, então agora eu sei como calculo o rendimento. Então, eu vou pegar a potência. Vou pegar a potência do fluido, que é essa fórmula aqui, e dividir pela potência da bomba. Mas como que eu calculo a potência da bomba, Guilherme? Ué, se eu tenho o rendimento da bomba, eu consigo calcular, se eu isolar ela, passando esse cara para cá e passando ele por esse lado, dividindo, né? Então vai ficar o NB é igual ao N sobre NB. Então, se eu já tenho, no caso, um desses casos, eu consigo também calcular o NB, né? Só eu isolar o NB. Então, se eu tenho o rendimento da bomba, eu consigo calcular, mas aí depende muito do exercício, da situação que você está. E aí a gente pode abrir mais ainda, que o N é essa fórmula aqui, certo? Então, eu posso falar que o N é o peso específico, vezes a vazão, vezes o HB. Tá? Que às vezes um exercício, igual eu falei, por exemplo, pessoal, ele pode te dar já direto aqui o valor do N. A potência do fluido após a bomba é X. Às vezes ele também não pode te dar, só que às vezes ele pode te dar, por exemplo, a vazão e o peso específico do fluido, e você tem que calcular o HB, por exemplo. Aí você consegue calcular o N. E aí com isso você consegue calcular o NB. Desde que ele também te passe o rendimento da bomba. Beleza? Então depende muito da situação e do problema que você tá? Beleza? Então, pessoal, eu vou deixar você tirar o print, depois eu volto aqui com a próxima lousa falando sobre, para finalizar, né, sobre o rendimento da turbina. Beleza? Beleza, pessoal. Então vou apagar aqui, daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, volta aqui para a lousa. Ó, galera, é o seguinte, então, vamos falar um pouco sobre o rendimento da turbina, tá? Lembrando que já falamos sobre o rendimento da bomba, eu só vou deixar aqui para que você depois tenha um comparativo, né? Para você depois ter no seu estudo, tá? Então, o rendimento da turbina, pessoal, é a mesma representação que eu fiz aqui, tem uma tubulação com uma seção no ponto 1, no ponto 2. Lembrando, como a gente viu na aula, o H1 menos o HT é igual ao H2, tá? Aqui nós temos então uma turbina que está com o próprio eixo já no gerador, né? Nós temos então, antes da turbina, né, a potência, lembrando que a turbina ela retira energia do fluido, né? Então aqui no caso, nessa parte aqui antes da turbina, é a potência que é cedida pelo fluido à turbina, tá? Que aqui no caso seria o N, que é o peso específico vezes a vazão em volume vezes a carga manométrica da turbina, o HT, né? E aqui na própria turbina nós temos, né, o NT, que é representado pela potência da turbina. Então a turbina tem uma potência ali. Então com isso, pessoal, agora tendo a potência cedida pelo fluido da turbina e a potência da turbina, nós conseguimos fazer uma relação com o rendimento. Para fazer isso, o que acontece? O rendimento vai ser o NT é igual ao NT dividido por N. Aonde, no caso, aqui tem que dar menor que 1. Então, você concorda comigo que o N aqui vai ter que ser maior que o NT. Então, a gente pode falar que o NT, fazer igual eu fiz aqui, ó, o N, ele tem que ser maior do que o NT. Aí você percebe que é o inverso da bomba, porque justamente um retira e um fornece energia, né? Então, o que dá a conclusão que isso é verdadeiro, tá? E aí, pessoal, a gente pode calcular tanto o rendimento, que é a questão aqui no caso, mas também podemos calcular o NT, que é a potência da turbina, que é um dos casos de aplicação quando a gente usa essas partes de bombas e máquinas hidráulicas, que é a determinação da potência da máquina específica, né? No caso aqui a turbina, então nós podemos isolar ela passando esse N que está dividindo, multiplicando pelo rendimento da turbina,
tá? E aí a gente pode ainda abrir mais essa fórmula, colocando que o N, como foi falado aqui, é igual ao peso específico vezes a vazão em volume vezes o HT, tá legal? Vezes o rendimento, só copiar. Então a fórmula fica isso. Então, para você ter um comparativo, né, e você ter um resumo de tudo. Lembrando, bomba fornece energia e turbina retira energia do fluido, beleza? Rendimento, nem sempre a gente pode, às vezes, ter um motor no próprio eixo da bomba, e isso vai resultar em perdas, só que não vamos levar em consideração as perdas, tá? Então a gente pode falar que o NB ele vai ser maior que sempre a potência do fluido após a bomba, tá? E podemos sim calcular a potência da bomba, como também o rendimento. Lembrando que a fórmula mais ampliada pode ser essa, como também pode ser essa aqui, já abrindo mais a fórmula, né? No caso, o NB seria esse e o NT é essa fórmula aqui. Beleza? Bom, pessoal, eu espero aí ter ajudado de alguma forma você, ter te ajudado aí no seu entendimento sobre esse tema. Então, se você gostou e se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça, né? Deixa o seu like no vídeo e também se inscreva aqui no canal Fisicando Fácil, que você me ajuda a dar um fortalecimento no meu canal aqui do YouTube, nesse projeto que eu tenho do YouTube, e também compartilhe com os amigos, beleza? Então, meu muito obrigado, até mais e valeu!